Teve um dia que eu me peguei pensando, eu quero começar algo novo, mas eu não tenho ideia do que é. A minha mente foi divagando aleatoriamente entre inúmeras e infindáveis ideias. Uma ideia meio que demolindo a outra. Ao mesmo tempo, tudo que eu pensava parecia muito interessante, muito mais legal do que aquilo que eu fazia, mas por outro lado, eu simplesmente não sabia se aquelas ideias eram de fato aquilo que eu buscava. Esse tipo de pensamento pode ser o seu ou de milhares de pessoas. Afinal, é absolutamente comum ter anseios e inseguranças sobre o que fazer da nossa própria vida, e quando nós começamos a pensar nisso, automaticamente nós entramos numa espiral, sem saber o que realmente fazer ou ainda como nos achar. Isso vai gerando um sentimento, um certo incômodo que vai crescendo e que tende a ir nos distanciando do prazer de viver. E o pior é que essa dúvida muitas vezes ela se intensifica em momentos de dificuldade, quando as coisas começam a não dar certo. Seguramente você já teve momentos assim ou até está vivendo um momento desses. Se isso inclusive está acontecendo, deixa aqui embaixo nos comentários. Afinal, isso é normal. Agora, frequentemente essas inquietações são, de certa maneira, abafadas pela correria do dia a dia, e antes de você entender o que fazer nestes momentos, entenda que cair na rotina e simplesmente ignorar também é ruim e também deve ser evitado. Afinal, a rotina tende a ser algo mais normal, conhecido, e ela tende a silenciar estas perguntas importantes sobre a nossa verdadeira direção, e em momentos de estabilidade é simplesmente fácil ignorar essas dúvidas, mas a verdade é que elas nunca desaparecem completamente. Elas sempre estão lá no nosso inconsciente, esperando um momento de dúvidas, de crise, para emergirem com força total. E quando isso acontece, nós nos sentimos ainda mais confusos e aflitos, sem saber por onde começar para mudar esta situação. E isso precisa chegar a um fim, e essa é a ideia deste episódio. Mas este contexto que nós tivemos para começar este assunto é absolutamente importante, porque muitas pessoas passam a vida inteira ignorando estes que são sinais internos, mas obviamente não precisa ser assim. Hoje então eu quero ajudar você a resgatar este questionamento interno e transformá-lo em uma ação concreta. A gente vai explorar algumas estratégias para, em primeiro lugar, trazer clareza e depois estratégias para trazer direção para a sua vida. Bora nessa? Se você gostou então desse assunto, deixa aqui o seu like para que eu saiba sobre isso, e aproveita também para se inscrever nesse canal ativando as notificações. Afinal, são 10 anos trazendo aqui conteúdo de absoluto valor para que você realmente consiga entender o seu cérebro e ter um cérebro que trabalhe a seu favor. Então, vamos lá. Passo de número 1. Reconheça e aceite as suas dúvidas. E o primeiro passo é reconhecer que estas dúvidas são legítimas. Todos nós temos e todos nós teremos momentos de incerteza. Isso é simplesmente parte do processo de crescimento. Não há como crescer para uma esfera diferente, para um tamanho diferente, sem de fato se sentir de certa maneira desconfortável, perdido, sem saber exatamente o que será o futuro. Afinal, o futuro ainda não chegou e ele gera uma série de dúvidas. Então, aceite que sentir-se perdido faz parte desta jornada e, principalmente, não se julgue por isso. Por exemplo, considere que pessoas de absoluto sucesso, pessoas que são icônicas para a humanidade, se sentiram perdidas, como Steve Jobs, por exemplo. Jobs, antes de fundar a Apple, ele abandonou a faculdade e viajou para a Índia exatamente em busca de propósito. Passo de número 2. Reflita sobre os seus valores e as suas paixões. Dedique um tempo para efetivamente refletir sobre o que de fato importa para você. Quais são, portanto, os seus valores fundamentais? O que você ama fazer? O que te traz alegria e satisfação? Anote estes elementos. Muitas vezes a gente simplesmente está ali tão imerso na rotina que a gente esquece aquilo que nos faz realmente se sentir vivo. Pense em momentos específicos em que você de fato estava ali curtindo a cada segundo, a cada instante, momentos em que você se sentiu realizado. O que aconteceu nesses momentos? O que há em comum entre todos eles? Foi de repente quando você ajudou uma pessoa? Foi quando você talvez criou algo novo? Quando você ensinou algo para alguém? Essas reflexões
podem e irão trazer pistas absolutamente valiosas sobre aquilo que realmente importa para você. Passo de número 3, identifique as suas habilidades e talentos. Faça, portanto, uma lista das suas habilidades e talentos e pense em momentos na sua vida em que você simplesmente se destacou de uma forma natural, porque você não teve que colocar tanto esforço e aquilo simplesmente saiu. Você se sentiu ali absolutamente competente naquele momento. Quais são, portanto, as suas forças? E, mais ainda, um passo 2 é como você pode utilizar estas habilidades em algo que realmente importa para você. Por exemplo, se você tem uma habilidade natural para comunicação, considere como você pode usar esta habilidade em diferentes contextos, seja em marketing, vendas ou até mesmo para a educação. E aqui você conecta este passo com o passo anterior. É algo que é natural para você e é algo que conecta com algo maior, algo que efetivamente importa para você. Se você não pegou esses 2 pontos, volte aos pontos anteriores para que de fato você faça essa conexão. Passo de número 4, visualize a sua vida ideal. Feche os seus olhos e imagine como seria a sua vida ideal, onde você estaria, que horas você acordaria, o que você faria assim que acordasse, como seria o desenrolar de cada momento do seu dia, o que de fato você estaria fazendo com a sua vida e quem estaria com você. Perguntas adicionais podem surgir, mas essas já vão te trazer ali uma visão bem concreta e clara e principalmente não só para você, mas para o seu cérebro. Visualizar o seu futuro ideal tende a ser uma ferramenta absolutamente poderosa para clarear os seus objetivos, clarear aquilo que instiga o seu cérebro e principalmente te motivar a agir. Passo de número 5, o poder do agora. Com base nas reflexões anteriores, eu queria que de fato você fizesse algo que é crítico, que você começasse neste exato momento a delinear um plano de ação. Pense no que você precisaria estar fazendo agora para chegar aonde de fato você quer. E isso é absolutamente interessante porque, em geral, é evidente que simplesmente repetir aquilo que você faz todos os dias não vai te levar aonde você quer. Mas sabe o que acontece? A gente segue repetindo. Te pergunto, será que se você repetir para o resto da sua vida o que você faz ou você faria hoje, você vai chegar aonde você quer? E a resposta é um sonoro não para quase a totalidade das pessoas que eu pergunto. Então, monte um plano claro e principalmente se pergunte o que você precisaria fazer hoje, agora, para efetivamente começar a transformar a sua vida. Quando você pensa no agora, você não traz a complexidade de uma mudança completa na sua vida, e sim, é esse o passo que eu vou fazer. Eu vou colocar a minha atenção nisso. É só um passo. E é de fato passo a passo que você realmente transforma a sua vida. Então, não tente desenhar todos os passos futuros e infindáveis até o final da sua vida, porque simplesmente isso é algo absolutamente difícil e, mais do que difícil, é infrutífero. Afinal, os passos eles mudam ao longo da jornada. O mais importante é você saber a direção e pensar no passo seguinte. Pense neles e entre em ação. Um plano bem estruturado de ação tende a te transformar sonhos em realidade. Passo de número 6, enfrente os seus medos. Medo é uma das maiores barreiras para a mudança. O cérebro simplesmente bloqueia para tudo aquilo que é desconhecido, para tudo aquilo que é novo, para tudo aquilo que é um risco. E, obviamente, nós vamos criando inúmeros bloqueios que simplesmente nos bloqueiam. Exatamente porque estes são os papéis deles. Então, identifique quais são os seus medos e, efetivamente, enfrente-os de frente, um por vez. Não tente fazer, obviamente, todos ao mesmo tempo, mas vá um a um. Se o medo de fato é muito significativo, diminua o que você faz para que de fato você faça uma coisa que não há tanto risco, não há tanto impacto. Comece pequeno. Em geral, a gente quer dar passos muito grandes e isso também gera um bloqueio. Diminua e volte mais uma vez para o passo anterior, que é focar no agora. Passo de número 7, busque conhecimento e mentoria. Aprender coisas novas é simplesmente crucial para o crescimento. Eu sempre digo isso. Se eu quero ter algo e eu ainda não tenho, é simplesmente porque eu não sei como ter, porque se eu soubesse,
eu já teria aquilo. E é por conta disso que, para aquilo que eu ainda não tenho, eu busco aprender, eu busco conhecimento e principalmente eu busco mentorias. Portanto, considere buscar a orientação de um mentor. O mentor te ajuda não somente a saber o que fazer, mas ele te diz o que fazer, quando fazer, com qual intensidade fazer, por quanto tempo fazer. Ele te permite de fato enxergar você por fora, pegar os seus pontos fortes, entender os seus talentos, como você monetiza os talentos, tira essa névoa da rotina, essa névoa do conforto, essa névoa do medo, porque de fato nós somos muito enviesados emocionalmente. É como se a emoção estivesse simplesmente tampando os nossos olhos e a gente não sabe o que fazer porque elas nos bloqueiam. Um mentor ajuda exatamente nisso. E eu quero te dar agora 3 dicas extras para você aplicar no seu dia a dia, mas aproveitando este ponto sobre mentoria, se você de fato quer dar um passo além, somente neste mês a gente está oferecendo uma sessão diferente do que nós fazemos. É uma sessão especial em que eu posso te orientar pessoalmente por 1 hora sobre o seu projeto, sobre a sua vida, sobre os seus talentos, como você de fato empacota tudo isso, usando tanto o conhecimento de perfil comportamental como de marketing, de comunicação, de negócios e efetivamente te fornecer o material com aulas para você montar o seu diagnóstico, um cenário claro de quem é você depois de ter passado por essa jornada. E aí sim, em cima de todo esse material que você vai trazer, sendo preparado para isso, nós vamos discutir para redesenhar e realinhar a sua vida. É algo que obviamente é limitado, mas se você quiser discutir as condições, nós estamos aqui com esse mês de fato, de forma atípica, desmembrando um pedaço de um nosso programa maior chamado YouScale, e nós estamos oferecendo esta parte isolada para que eu possa orientar, redesenhar, para que realmente você tenha clareza de para qual direção ir, como montar um projeto, como reorientar a sua vida, para que você de fato tenha propósito, clareza, intensidade e principalmente alinhamento daquilo que está dentro de você para que você consiga tirar de dentro e colocar para o mundo. É assim que a gente gera valor e é assim que naturalmente a gente recebe a nossa devida parcela de valor em contrapartida. Então, se você quiser se candidatar a esta vaga, saber as condições para se inscrever, é só você clicar no comentário fixado ou na descrição desse episódio e perguntar sobre o YouScale Lite. Aproveite essa oportunidade porque ela de fato é única para realmente reorientar a sua vida e eu te ajudar a alcançar novos patamares de sucesso. Então vamos agora para as dicas concretas para o seu dia a dia. E a primeira delas se chama journaling. Journaling nada mais é do que um jeito chique de falar agenda. É para você de fato, portanto, escrever ali dia a dia sobre os seus pensamentos e sentimentos, porque isso é uma forma poderosa de autoconhecimento. A sugestão é que você reserve alguns minutos, talvez 5, talvez 10 no máximo, no final do dia, para que você reflita sobre as suas experiências e principalmente sobre as suas emoções, porque nós esquecemos e está ali grande parte do aprendizado que nós teremos. A segunda dica é networking, também do inglês, mas é nada mais do que mais uma palavra chique para rede de contatos. Portanto, se conecte com pessoas que já estão fazendo aquilo que você deseja fazer. Aprenda com essas pessoas, conviva com elas, participe de eventos, de mentorias, conferências, grupos de interesse para que de fato você expanda essa sua rede de contatos, mas principalmente expanda a sua perspectiva. Terceira dica é a prática de autocuidado. Cuidar da sua saúde mental e física é simplesmente essencial para que você mantenha a clareza e principalmente a motivação. Reserve um tempo de qualidade para você mesmo no seu dia, para que você possa simplesmente recarregar as suas energias e coloque neste momento exercícios físicos, hobbies, momentos de lazer com seus amigos, familiares, coisas que de fato te fazem bem e que te resgatam a energia. Afinal, se você não tem energia, como é que você quer construir algo novo? Você muitas vezes, talvez sequer tem energia para se levantar de um sofá e aí, obviamente, fica muito mais complexo. Então, aqui estão 3 dicas e esse é o processo para que de fato você possa redesenhar a sua vida. Esse processo não é um processo simples de um redesenho de vida, mas é extremamente recompensador. Todos nós devemos fazer isso algumas vezes ao longo da nossa vida. Reconhecer as nossas dúvidas, refletir sobre os nossos valores, identificar as habilidades que nós fomos adquirindo ao longo dos últimos anos, visualizar o nosso futuro ideal e criar um plano de ação focando no
agora. E aproveitando o agora, não deixe também de clicar aqui embaixo para saber mais detalhes sobre este programa que nós estamos desmembrando para que de fato eu consiga te ajudar de uma forma mais prática, concreta e efetivamente redesenhar a sua vida junto contigo. Agora, para que de fato a gente avance, não deixe de clicar aqui embaixo no like se você gostou e se você quiser um próximo episódio sobre como se libertar de bloqueios financeiros, então eu aguardo o seu like e principalmente comente aqui embaixo bloqueios. Se você de fato quer esse vídeo, afinal eu não vou fazer esse vídeo para ninguém, mas se houver mais de 100 pedidos nesta semana, eu faço esse episódio. E se você acha que você não tem tempo para isso, para redesenhar a sua vida, você até gostaria, mas ai, André, não é a hora. Um dia eu vou fazer isso, afinal, agora está cedo demais. Metade da vida nós passamos achando que é cedo demais. E a outra metade, tarde demais. Agora importa. Agora, se você acha que não há tempo para isso, então continue clicando aqui nesse vídeo como ter mais tempo livre para você, que eu vou te explicar na prática como é que você faz para isso. Então, clica aí e a gente continua de lá.